O meu tema, gente, não poderia ter vindo em melhor hora, porque tudo se atrasou aqui para eu poder chegar, porque eu estava presa num julgamento hoje de manhã no TSE, em que aconteceu exatamente aquilo que eu ia conversar com os senhores hoje, que é a intersecção que acontece e que é inevitável entre a justiça comum e a justiça eleitoral. E isso vai se aprofundar nessas eleições que se iniciam. E por que isso? Por que essa intersecção? Porque, por exemplo, pessoas condenadas por determinadas situações de improbidade administrativa ficam inelegíveis. Mas quem condena por improbidade administrativa é a justiça comum. A competência da justiça eleitoral é unicamente aferir se aquela condenação se amolda aos requisitos da lei da ficha limpa. Mas nós temos também condenações penais. É bem o tema do momento. Que geram ou não situações de inelegibilidade. E a justiça eleitoral não vai discutir a condenação penal. Vai discutir apenas se ela gera inelegibilidade. Mas o caminho de volta também precisa ser feito. A justiça comum também não pode discutir a inelegibilidade, não. Ela apenas aplica uma pena relativa àquele ilícito. Por que eu digo isso? Porque há 4 dias que a gente lê em Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que o Supremo Tribunal Federal estaria na iminência de julgar uma cautelar pedida pelo possível candidato ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que o Supremo anteciparia o debate de inelegibilidade. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, agora debate de inelegibilidade é competência do juiz penal? Cada um no seu quadrado, já diria a poeta. Mas essas intersecções acontecem. E da justiça administrativa também. Estamos aqui falando de Tribunal de Contas. Por quê? Porque os julgamentos de contas também podem gerar, a depender da situação, a inelegibilidade da linha G. E, nesse momento, a gente precisa organizar até que ponto vai uma jurisdição, em que momento começa a jurisdição da justiça eleitoral. Existe também um outro debate, doutora Cláudia, ainda mais sutil, que não é bem qual é o campo de atuação dessas duas instâncias judiciais quando eu tenho um título judicial da justiça comum gerando uma suposta inelegibilidade que vai ser aferida pela justiça eleitoral. Eu tenho situações mais sutis, que é qual é a autonomia da justiça eleitoral para interpretar dispositivos da legislação federal cuja guarda não compete, em última instância, ao TSE. Compete, em última instância, ao STJ. Olha que interessante. Vejam, senhores, o que aconteceu hoje cedo no TSE. Nós tínhamos uma cassação, não era singela. Estávamos jogando fora 45% dos votos de eleições proporcionais num estado pequeno como Sergipe. Não era pouca coisa. E existia uma preliminar fortíssima de formação incorreta de litisconsórcio passivo. E aí vejam que interessante, esse processo é das eleições de 2010, ai meu Deus, estou ficando confusa, 2014, estou velha. 2014, eleições gerais, o mandato termina agora em 2018, e vejam que interessante. Nesse meio do caminho, nós temos 2 CPCs, tratando de forma muito diferente o litisconsórcio necessário. O CPC antigo, o Código Buzaide, fala que a falta de correta formação litisconsorcial passiva é um vício que compromete a eficácia da sentença. Arquiva o processo, a sentença não tem eficácia para ninguém. E eu tenho um novo código que fala, não é bem assim. Se você não formou corretamente o polo passivo do seu processo, a sentença vale para quem estava no processo. Para quem não estava, ela não vale. Mas o processo é válido. E aí veio a pergunta, qual é o Código de Processo Civil que eu vou aplicar para este meu caso? Processo iniciado na vigência do Código Antigo, julgamento feito na vigência do Código Antigo, recurso ordinário interposto na vigência do Código Antigo e julgamento hoje do TSE deste recurso ordinário na perspectiva do Código Novo. E o ministro relator defendeu a aplicação do Código
novo. E aí veio a objeção. Mas, senhor presidente, nós editamos um enunciado no STJ. Lá nós já estabelecemos tudo, que tempo rege ato e que os recursos são disciplinados pela lei vigente na data da sua interposição. Como é que eu vou julgar de um jeito aqui e de outro jeito lá? E aí vem uma outra pergunta. E se o TSE der uma interpretação ao CPC diferente da do STJ? Das decisões do TSE, só cabe recurso para o Supremo. O Supremo não controla a aplicação de lei federal. Eu vou ter 2 tribunais superiores aplicando a mesma lei federal em última instância de forma distinta. É ou não é o caos total? E isso é muito interessante, porque, em alguma medida, quando eu defendo isso, eu estou impondo uma trava ao TSE e dizendo o seguinte: você tem que aplicar a lei federal do jeito que o STJ diz que a lei federal precisa ser aplicada, para um tribunal que tem 3 ministros do Supremo. Olha como a questão é muito interessante. Eu vou dizer para o TSE, você não pode interpretar o CPC dessa forma, porque o STJ interpreta diferente. Mas, por via contrária, eu digo, como é que eu vou ter 2 tribunais superiores falando o direito, em última instância, de forma distinta? A questão não é singela, não é simples. Eu vim aqui mais para trazer problemas do que soluções. E trouxe um outro caso muito interessante, e agora penal. E por que eu estou dando esse exemplo do penal? Porque estão surgindo as teorias de prateleira, e muito prontas e muito rápidas, por uma situação complexa que nós temos, que é um possível candidato a presidente da República, com 30%, sei lá, 50 milhões de possíveis votos, de uma pessoa que, em tese, não pode concorrer. A nossa situação é muito grave. O nosso modelo precisa de um arrumo. A gente precisa resolver o nosso problema. Porque como é que eu também vou convocar para um segundo turno um primeiro colocado e uma segunda pessoa com 10% de votos, jogando fora 50 milhões? Que legitimidade esse novo presidente vai ter num contexto como esse? E que país nós vamos ter com 4 anos de presidente de legitimidade democrática? É difícil, a gente precisa resolver esse problema. E também ninguém quer que a nossa democracia vá para o ralo. É uma candidatura borderline. E aí muita gente vem dizer que não, que a inelegibilidade penal ela é de iure, ela é de direito, ela não comporta grandes debates. Mas, gente, tá para nascer um tema no direito que não comporte debate. Não é? E nós estamos aqui para debatê-lo. E os tribunais estão lá para dar a última palavra. E como nada é óbvio nesse país, este debate em torno do CPC, que eu coloquei para os senhores, que parece muito óbvio, muito simples, como é que eu vou aplicar um novo código a um recurso interposto 1 ano antes da sua vigência, foi 4-3. Nada é muito óbvio nem muito simples. Olhem que situação interessante. Estou aqui só para tumultuar. Eu tinha um processo penal e tinha um sujeito condenado criminalmente. Está inelegível? Em linha de princípio, estava. Estava assim. Decreto-Lei 201, crime de responsabilidade de prefeito. Tinha lesão ao patrimônio, tinha tudo o que precisava. Chegou no STJ, o STJ falou o seguinte: a pena de prisão foi 4 anos. Está prescrito. Prescrição da pretensão punitiva, réu primário. Arquivou o processo. O Ministério Público não recorreu, o tempo se passou. 2 anos depois, o sujeitinho pega a sentença de arquivamento e faz o registro de candidatura. E aí o juiz eleitoral fala, negativo. Porque junto com a sua condenação a uma pena de 4 anos que estava prescrita, tinha a pena de inabilitação ao exercício da função pública por 8 aninhos. Dançou, neném. Está inelegível. E aí o sujeito vem falar, mas o processo é arquivado. Aí a Justiça Eleitoral falou assim, não, eu entendo que a pena de inabilitação é autônoma em relação à pena de prisão.
É um debate válido se existe autonomia da inabilitação em relação à prisão? É um debate super válido. Mas eu volto a dizer aos senhores, a quem compete travar esse debate? A quem compete? É a Justiça Eleitoral? Ou no momento em que o ministro do STJ mandou arquivar o processo criminal inteiro, não tinha o Ministério Público que recorrer e falar, negativo, tem pena autônoma que sobrou aqui. Onde é que eu quero chegar? A partir do momento que eu amplio o espectro cognitivo da Justiça Eleitoral, eu sonego à parte o direito de defesa. A parte estava confiante. Meus advogados, só todo mundo defendendo, né? Ampla defesa é o nosso lema até a morte. A parte poderia, eventualmente, se o Ministério Público questionasse, se defender. No STJ falar negativo, não é autônoma, ela é junta, arquivou o processo, é efeito secundário. Mas o Ministério Público não recorreu. Agora, se a Justiça Eleitoral reaviva esse debate, ela o faz à revelia da parte, que não vai ter mais espectro para debater se é autônomo ou se não é autônomo. Querem mais? Condenação por improbidade administrativa. Está aqui meu queridíssimo amigo Gustavo Guedes, que atuou num dos casos muito interessantes sobre a matéria, caso de Foz do Iguaçu, e foi bem bacana esse julgamento, porque no mesmo dia foram julgados 2. Ai, meu Deus, muito parecidos, eu diria. O doutor Gustavo vai dizer que não tinham nada a ver. Mas para cada um foi um desfecho. 4-3 para cá, 4-3 para lá, 2 julgamentos no mesmo dia. E qual era o mote de tanta discórdia? Condenação por improbidade administrativa. É toda condenação que gera inelegibilidade, senhores? Não, não é. Apenas aquelas que, para além da suspensão dos direitos políticos, tiverem reconhecido dano ao erário e enriquecimento ilícito. Está na lei, precisamos cumprir os requisitos. Check, check, check. Mas aí vem a pergunta. E se o acórdão não é claro? Se houve dano e se houve enriquecimento. Querem um exemplo que me perturba? Publicidade institucional desviada com promoção pessoal. Esse é um clássico. Por quê? Porque o sujeito é condenado só por lesão aos princípios. Você incidiu lesão aos princípios. Ofensa ao princípio da impessoalidade. O cara está tranquilão. Porque o advogado dele olhar e fala que você não está inelegível, não. Tranquilo. E aí, de repente, o ministro pega a condenação por improbidade, que não foi pautada nem no artigo 9, nem no artigo 10, apenas no 11, e fala o seguinte, não, mas espera aí. Se ele fez aquela festa do município e se promoveu, ele teve um benefício financeiro, porque aquela promoção custa, então ele se enriqueceu. Ora, e se o dinheiro público custeou aquela festa para ele se promover, teve um dano. Então, está inelegível. Eu insiro na condenação da justiça comum aquilo que nela não se continha. Ou, pior, eu extraio dela aquilo que o magistrado comum não expôs expressamente. Pode isso, Arnaldo? E aí é outro ponto, a regra nunca é clara nesse país. E aí venho mais um pouquinho. Condenação criminal por lesão ao patrimônio público. Eu acho que é tranquilo. Quando fala o sujeito foi condenado por lesão ao patrimônio público e inelegível, as inelegibilidades penais são de direito, automático, vamos, no Lula fora. E se o cara for condenado por pichar um muro? Crime de menor potencial ofensivo. É lesão ao patrimônio público? Está inelegível? Eu desafio uma pessoa a me dizer que não há nenhuma situação polêmica e controvertida em qualquer das alíneas da lei da ficha limpa. Não existe inelegibilidade automática, chapada, batida e de direito no Brasil. Não existe. Em todas elas, o candidato deve ter o direito de se defender, sim. Pichar o muro está inelegível? Eu desafio vocês a me responder isso. É lesão ao patrimônio público? Segundo ponto, condenação criminal. A lei é um primor. A gente não pode dizer que ela é feita por bêbado, que só o ministro Gilmar patenteou essa frase. Mas ele diz isso muito. Que estão inelegíveis aqueles que forem condenados por crimes
praticados por quadrilha ou bando. Não é condenado por crime de quadrilha ou bando ou organização criminosa, que são 3 coisas diferentes. É praticado por quadrilha ou bando. Bom, os senhores evidentemente sabem que o crime de quadrilha, bando e organização criminosa, ele é autônomo em relação ao crime eventualmente praticado pela quadrilha. Então, se a quadrilha se juntou para roubar, você é condenado pelo roubo e você é condenado pela quadrilha. O roubo pode até não acontecer, mas a quadrilha permanece e você é punido por ela. E se eu juntar 6 pessoas só para ficar xingando as pessoas na internet? É uma quadrilha ou uma associação para cometer crimes contra a honra. Ou uma associação, um grupo, uma quadrilha de pichação. Tá inelegível? É um crime cometido por quadrilha. Mas o crime em si não é grave. Tá inelegível? Não há, senhores, não há nada fácil. A vida não é fácil para nós, operadores no direito no Brasil. E não adianta a gente pretender simplificar aquilo que, por natureza, não pode ser simples. E é por isso que a garantia do devido processo legal e do contraditório deve ser sempre tão louvada por nós. Por quê? Porque sempre há um mínimo de controvérsia e um mínimo de debate. E aí, neste ponto, o Mauro vai fazer um bate-bola comigo. O que eu gostaria de deixar para os senhores? 2 perguntas. Quando é que a justiça eleitoral pode invadir a competência da justiça comum e quando é que a justiça comum pode invadir a competência da justiça eleitoral? Pode o Supremo Tribunal Federal dar uma liminar para soltar uma determinada pessoa porque entende que o recurso dela é plausível e que o acórdão pode ser reformado, mas ainda assim se recusar a suspender um segundo efeito, que é a inelegibilidade, de um acórdão que ela própria reconhece pode ser reformado a ponto de ser plausível e justificar uma soltura? Ou é tudo ou nada? The winner takes it all, já diria a ABBA. 2, pode a justiça comum discutir inelegibilidade de alguém fora do contexto do processo de registro de candidatura, que só existe para isso? Então, vamos acabar com o processo de registro, vamos acabar com a justiça eleitoral e o juiz, quando condena na improbidade, já exerce um juízo de pertinência com a lei complementar 64/90 e fala, não, esse caso aqui ele está inelegível, ele não está inelegível. Soa mais econômico, razoável, prático e funcional? Soa. Vamos fechar a justiça eleitoral. Mas enquanto ela existir, pode a justiça comum exercer uma análise de inelegibilidade? Não. E pode a justiça eleitoral exercer um crivo sobre os pronunciamentos da justiça comum, nela colocando aquilo que deveria ter, mas não teve? Não. E por que também não pode? Não apenas em razão da proteção das competências que são próprias, justiça comum ou justiça eleitoral. Esse caso, esse do Decreto-Lei 211, para mim foi um caso, eu adorei atuar nesse caso. Foi muito interessante, da questão da autonomia da inabilitação. Sabe qual foi o dispositivo que nós arguímos como violado no RESP? Ofensa ao 105 da Constituição, usurpação da competência do STJ. E este é o segundo ponto. Se nós permitimos à justiça eleitoral começar a exercer juízo sobre matérias que são da justiça comum, nós corremos o risco de ter 2 tribunais superiores dando a última palavra sobre uma mesma lei de forma absolutamente distinta entre si. O que absolutamente não é compatível com o mínimo de racionalidade e segurança que nós esperamos do nosso sistema. Eu vou aguardar as perguntas dos senhores e do meu querido Mauro Presoto. Muito obrigada.